sistema de tiers foi criado lá fora e trazido para o Brasil já faz um bom tempo e são usados por várias wikis. Ele consiste na medição dos feitos de personagens, separando em diversas listas como os tipos de imortalidade. Feitos como força, velocidade, resistência, inteligência, habilidade, etc. São separados em uma espécie de ranking e são usados principalmente para comparação entre personagens. Aqui eu vou falar sobre o sistema de criação e destruição, que é o que a maioria usa como base. Porém, há alguns adendos envolvendo eles, adendos esses que são muito importantes para evitar a confusão e conclusões imprecisas. Primeiro, há vezes em que personagens em uma posição maior não necessariamente possuem mais poder que um personagem com um poder considerado Hex. O Hex é derivado da palavra Hex. Os Hex, em essência, são habilidades que podem ser consideradas trapaças, pois são muito difíceis, quase impossíveis ou impossíveis de se contornar ou vencer, pois são totalmente quebradas e injustas. Porém, ainda assim os Hex são relativos ao nível. Então, por exemplo, personagens que têm a manipulação da realidade são Hex para personagens de nível mais baixo. Porém, personagens com nível mais alto geralmente também possuem essa habilidade, então não seria mais um Hex. Porém, ainda tem habilidades que um de nível mais alto pode não possuir, que seja considerado um Hex. Então isso depende muito de quais poderes e quais personagens estamos falando. O segundo adendo é que personagens com o mesmo tier não necessariamente têm o mesmo nível de poder. Isso, de novo, depende de muitos fatores muito relevantes por sinal. O terceiro e último adendo. Um personagem de nível superior não necessariamente pode derrotar um personagem de nível inferior. Como eu disse e repito, depende e muito dos tipos de poderes e habilidades que eles têm, especialmente se eles estão próximos na lista. Com isso, vamos para os níveis. Como são 11 níveis de tiers básicos, ou seja, de criação e destruição, e nesses 11 tem pelo menos 2 subníveis, se eu for falar detalhadamente sobre cada nível, esse vídeo teria mais de 20 minutos. Por isso as fontes estarão na descrição, caso você queira ler com mais detalhes sobre cada nível e subnível. E também eu não vou dar exemplo de nenhum personagem, sabe? Para evitar a fadiga. Tier 11. Baixo dimensionais. Basicamente, seres abaixo da terceira dimensão, que vai de um ponto, uma linha, a um plano bidimensional. Tier 10. Regular. Usuários com capacidade de um humano, podendo ser humanos fracos, normais e atléticos. Tier 9. Sobre-humano. Seres com capacidade de exercer muito mais força do que seres humanos. Uma força maior do que o ser humano mais forte, podendo destruir paredes e até pequenas construções. Tier 6. Tectônico. Seres capazes de destruir uma ilha e, ao máximo, vários continentes. Isso vai depender unicamente da demonstração de tais feitos de cada personagem. Tier 5. Planetário. Capacidade de destruir luas, planetas, como diz o nome, e até estrelas anãs. Tier 4. Estelar. Seres com capacidade de destruir estrelas e, dependendo do usuário, destruir sistemas inteiros. Tier 3. Cósmico. Seres com capacidade de destruir ou criar ao menos uma galáxia e, ao máximo, qualquer conteúdo tridimensional a um nível universal. Tier 2. Multiversal. Seres com capacidade de pelo menos criarem ou destruírem espaços contínuos quadridimensionais. De acordo com a física, a quarta dimensão espacial seria o tempo. Então, baseado no conceito físico, seres com Tier 2 podem ser capazes de apagarem ou criarem linhas temporais de universos. E repito, podem ser
capazes. Ao máximo, seres com Tier 2 podem criar ou destruir estruturas da quinta dimensão espacial, a qual a física nem chegou a explorar ainda, então simplesmente não tem como explicar esse conceito. Tier 1 – extradimensional. Seres pelo menos acima de 6 dimensões espaciais. E se mal tem como explicar a quarta dimensão, então de 6 dimensões para cima é um conceito impossível de se entender. Ao máximo, seres no Tier 1 abrangem todas as dimensões espaciais simultaneamente. Tier 0 – ilimitado. Seres que são ilimitados, estando acima de absolutamente e literalmente tudo, incluindo a existência e não existência, possibilidades, dualidades, paradoxos, lógica, física, realidades, dimensões, planos de existência, vida, morte, tudo que você imaginar. São esses vistos como o Todo-Poderoso. Agora eu vou falar da minha visão sobre os tiers da melhor maneira possível, como eu os enxergo realmente. Então considere a partir daqui tudo o meu ponto de vista. Muito antes da existência dos tiers, ou pelo menos antes de eles ficarem populares aqui no Brasil, já existia a comparação de poderes de personagens com a utilização de seus feitos como argumentação. E, querendo ou não, isso funcionava. Porém, não existia uma classificação que colocava tal personagem como maior que o outro e vice-versa. Os tiers vieram como uma forma de tornar os níveis de poder um pouco mais palpáveis. Uma forma visual de você poder observar em qual rank o seu personagem favorito ficaria. E é um conceito simples e fácil de entender a princípio, quase como um resumo. Porém, o caminho mais simples nem sempre é o melhor. Eu cansei de ver discussões em massa entre pessoas por causa da discordância sobre qual personagem deveria ficar em tal rank por causa disso, disso e disso. E eu não entendia o porquê, já que era um conceito tão simples de entender, por que tanta confusão? Aí quando eu li um pouco mais a fundo sobre os tiers e interpretei tudo, eu finalmente entendi o motivo de haver tanta briga. O motivo são duas palavras: simplicidade demais. Para você ter uma noção, até no próprio conceito dos tiers fala que todos esses níveis que eu citei anteriormente são praticamente irrelevantes até certo ponto, basta ver os adendos. Sendo mais específico, o único critério usado nesses níveis que eu citei praticamente são criação e destruição. Ou seja, se tal personagem pode destruir ou criar tal coisa, então ele pertence a tal tier. Mas isso ignora totalmente as habilidades especiais que tal personagem pode ter, e principalmente os meios que ele utilizou, ou quanto de poder ele precisou usar, ou que ele precisou usar para realizar tal feito, além de desconsiderar a cosmologia, regras do verso, como os poderes são divididos e funcionam nesse verso, dentre muitas outras coisas que são muito relevantes em uma comparação. Esses níveis servem como uma base, um norte, um começo para uma análise mais aprofundada e até profissional sobre. Tanto é que existem ramificações do sistema de tiers, como os níveis de imortalidade e velocidade, por exemplo. Esses níveis não são ruins, mas usá-los individualmente como determinação para falar o quanto um personagem é poderoso é ruim, muito ruim. Porque uma classificação mais alta ou mais baixa não quer dizer absolutamente nada, já que até personagens que estão no Tier 0 podem ser derrotados, de alguma maneira. Em conclusão, eu não gosto do uso dos tiers, pelo menos não desses, porque, na minha opinião, tentar dar uma classificação para algo que tem uma inconsistência absurda simplesmente não funciona direito. Dar uma nota final, um julgamento, é isso e acabou para algo tão instável e delicado quanto a ficção e seus personagens, para mim, não cola. É tipo você determinar a velocidade máxima possível de um carro sem ter feito todas as modificações possíveis. A mesma coisa na ficção. Um personagem pode sofrer modificações a todo momento, depende do roteirista, tornando a classificação anterior inválida. Se você quiser usar, use,
Eu não sou um juiz e muito menos dono da verdade. Se você tem certeza que eles funcionam e discorda de tudo ou quase tudo que eu falei, ok. Se você por acaso concorda comigo e acha que eles não funcionam, ok também. Todos são livres para acharem o que quiserem e falarem o que quiserem, desde que não seja ofensivo. Lógico, eu não vou fazer outro vídeo desse tipo tão cedo, porque eu sinto que esse tipo de tema, se abordado de uma maneira um pouco mais direta, atrai muita negatividade e discussões inúteis. É isso? Até o próximo vídeo.